Eu parei aqui falando do Banco Central, como ele funciona e tudo mais, eu esqueci de um detalhe aqui. Vamos lembrar que o governo atual é um governo que quer privatizar o Banco Central, né? Imagine, o Banco Central na mão do governo dar um negócio desse, imagine no poder da iniciativa privada. Isso é um desejo de muito tempo e agora dito pelo senhor Paulo Guedes de maneira clara, e isso não é só no Brasil, é uma tendência mundial. O exemplo do que se fez nos Estados Unidos tem que ser mandado para o mundo inteiro, evidentemente, né? E é interessante também, eu falei aqui do Banco Central, deu branco aqui, bastante. Pois é, esse pessoal, ele já tem poder, tem dinheiro, tem tudo. É que agora eles querem o poder do Estado. Eles querem o poder total. E isso tem tudo a ver com o que se sabe sobre os grupos que pretendem dominar completamente o mundo, sobre os que defendem a ideia de uma nova ordem mundial e tudo mais. Tem tudo a ver com isso. Mas vamos lá. Não há nenhum caso de corrupção que o dinheiro não venha, né? Afinal, a imprensa é nossa. Como assim? Vou lhe contar um caso. Assim que cheguei no banco, o João Carlos estava com um problema com um jornalista, metido a investigador, que publicava todo dia uma notinha chata sobre negócios nossos aqui em São Paulo. O João ofereceu milhões ao cara para apoiar projetos dele e se aliviasse a pressão, mas o cara não aceitou. Foi um caso raro, pois era uma grana e tanto na época. O que fizemos? Compramos o jornal, um dos maiores do Brasil, e demitimos o fulano. Agora decidimos o que sai ou não sai, pois somos os donos do jornal. Não precisamos pedir nada a ninguém. O jornal é literalmente nosso. Toda a imprensa hoje em dia é assim, de um modo ou de outro. Ou eles devem os olhos da cara para os bancos, ou os bancos são os donos diretamente. Por isso, não sai nada da imprensa contra os bancos. A imprensa é toda nossa: televisão, jornal, internet. O que você pensar? Tá ok, pessoal. Tá ok. Quando eu falo nos jornais e tudo mais, é porque eu já estou acompanhando notícias há muito tempo e vejo como isso é um fato. Isso aqui é um fato. Os caras compram tudo, tudo é dono deles. Se não está devendo, já está comprado. É assim que funciona. E eles são donos, os donos do Brasil. Essa parte de jornalistas que enchem o saco é conhecida também no Brasil. Aliás, tivemos a morte de 3 jornalistas recentes que levantam extrema suspeita e que, curiosamente, a mídia nada falou. Pessoas que, de uma maneira ou de outra, colaboraram com o sistema financeiro, com o sistema político e, de repente, mesmo estando com boa saúde e tudo mais, foram embora, né? Mas isso é outra história. Mas essa parte da mídia que eu falei que me chama a atenção, que eu gostaria de falar com especialidade, é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, para a questão política, para vocês verem como é infantil, sim, infantil, criança, coisa de criança. Evidentemente, aqui criança a nível de conhecimento do assunto, discutir um lado ou outro da política. A editora Abril, para quem não sabe, quem é Abril? Veja, um grupo absurdo de revistas, né? As revistas que era contra o pobre, né? A revista do FHC, do Aécio, aquela besteira inventada. Sabe quem é a revista Exame hoje? É do senhor, é ligada ao BPG Pactual. Cadê? Aqui. Foi comprada, como vocês estão vendo a matéria. A BPG Pactual, o fundador é Paulo Guedes. E sempre foi. E todo mundo conhece as opiniões de Paulo Guedes há anos e há anos. Certo? Não é curioso que essa revista, ligada ao Grupo Globo, que bate no governo atual, tem como um dos seus principais financiadores exatamente o ministro da Economia? Não é curioso? Eu quero só apresentar as incoerências para vocês verem a tolice que é defender lados quando realmente se sabe quem está por trás do poder. Sigamos. Revista Exame, Grupo Abril, beleza? Vamos lá. Estado de São Paulo. BNDES ajuda Globo não é garantida. A TV Globo, para quem não sabe, o principal dono da TV Globo é um banco, é uma instituição financeira. Só que não pode se falar disso, para não dar nas caras, de maneira alguma. Mas pegando notícias antigas, infelizmente notícias atuais, notícias mais taxativas, eu não pude encontrar até porque não é publicado, você só encontra em material de tese de faculdade, olha lá, né? Porque as teses que estão por aí, um sacrifício, enfim, matérias bem, bem periféricas é que você vai encontrar, mas algumas deixa escapar. BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento, Banco Público. O caso do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, caso o banco, né, vedasse hoje as suas ações da Globo Cabo. Globo Cabo, para quem não sabe,
é a maior fatia de dinheiro da TV Globo. A Globo que a gente conhece, ela é pequena, se comparada à Globo Cabo, que é um sistema absurdo que tem a NET, por exemplo. Eu vou falar NET porque todo mundo lembra da NET, que adquiriu em 99 por 160 milhões e perderia 60 milhões. O BNDES adquiriu ações dessa empresa no valor de 160 milhões. Um banco público. Tudo bem, pode, é normal. Poxa, mas é feio, né? Um banco público comprando as ações do maior canal de televisão do Brasil, da TV privada. Não é um negócio estranho? Qual é a época aqui, sabe? Olha o ano aqui, ó. Cadê o ano? Olha, isso aqui é bem tardio, certo? Não, o ano é em cima. Desculpa, mas pode acreditar em mim, é bem tardio. É no governos de Lula, por exemplo. Mas em vez de desfazer o negócio, decidiu injetar mais 284 milhões na empresa essa semana. Se não chegasse a 1 bilhão, a capitalização seria insuficiente e os acionistas corriam o risco de colocar dinheiro bom em cima de dinheiro ruim, justifica o presidente do banco, Eliezer de Carvalho. Com mais 13 acionistas, a controladora Organização Globo, ou seja, a família Marinho, e o Bradesco, e a Rede TV Gaúcha SBS. Tá bom? Antes tinha a Bill Gates também, que deu uma ajuda aí, mas ficou por fora, sem falar da Time Life, que foi a grande financiadora da Rede Globo lá nos anos 60, que também é ligada à grande instituição financeira. Então, o Bradesco é um dos donos da TV Globo hoje, tá bom? Então, peraí, um banco é dono da TV Globo, um outro banco financia o Grupo Abril, e esses grupos são os que batem no governo Bolsonaro, os mesmos que são donos dos bancos. Tem alguma coisa errada nessa história? Ah, sim. E todos esses foram ajudaram a Globo antes. Os governos anteriores ajudaram a Globo antes. É o caso aqui do BNDES em anos anteriores. É o caso de outras instituições também. Curioso, né? A NET faz parte do grupo. Só botei aqui o link para lembrar vocês a NET. O apresentador TV, você lembra desse escândalo? O apresentador da TV Globo ganha 7 milhões trabalhando para a Bradesco. Você lembra disso aqui? Isso aqui foi um vacilo que eles deram. Mas eles deixaram de propósito isso aqui. Por quê? Porque isso aqui tinha que dar uma conotação, uma oratória a favor do governo atual. Olha, para esses globistas, o pessoal da Globo e tal. A mesma coisa que faziam com o governo Lula, certo? Beleza. Vamos seguir. Bradesco, hein? Risco público, lucro privado. BNDES injetou 80% do dinheiro novo e perdeu 2,5 milhões na NET, na Globo, no final do governo FHC. Tá bom? Os parlamentares viram isso. Todo mundo viu isso. Eles deixaram passar. Para salvar a Globo? Por que Lula não falou disso aqui? Ora, ora, ora. Diário do Centro, ou não, GGCS, um blog de esquerda, né? GGN. O governo FHC, BNDES, emprestou 284 milhões para a Globo. Tá aqui nos históricos. 31 de dezembro de 2011. Vamos seguindo aqui. Editora financeira revela que a Rede Globo está devendo mais de 3 bilhões e pode ir à falência. Isso aqui é do dia 2015, coisa completamente atual. Ou seja, o governo, através do BNDES, continuou salvando a Globo. O mesmo governo que ficava batendo na Globo o tempo todo. Então, gente, preste atenção. Abril, Globo, imprensa, são todos comprados pelos bancos. A imprensa faz o jogo de inventar narrativas para que você seja manipulado, casado com a leitura histórica. Quando se fala de ditadura militar, de esquerda, de direita, de Getúlio Vargas, de Juscelino Kubitschek, toda a história que nós conhecemos, escravidão, tudo isso é casado com o que a mídia passa para você. E quem está por trás disso são os bancos. Beleza? E quem está por trás dos bancos, aí já é outra história. Peraí, né? Vamos lá, vamos maneirar. Então, por favor, quando vocês ouvem discurso como esse aqui, ó, como esse aqui. Eu tenho mais de 70 horas de Jornal Nacional me triturando. Eu tenho mais de 70 capas de revistas me atacando. Eu tenho mais de milhares de páginas de jornais e matérias me atacando. Eu tenho mais da Record me atacando. Eu tenho mais da Bandeirantes me atacando. Eu tenho mais da Rádio do Interior, a Rádio do Estado. E o que eles não se dão conta. Tá bom. Quando você vê Lula, que no final, antes de ser preso, esse discurso antes dele ser preso, fazendo esse discurso, isso não passa de uma mentira completa. Um jogo de controle social. Ele fala tudo isso aí muito bem embasado, ele sabe o que ele está falando perfeitamente, ele sabe do que ele está falando e ele sabe que ele precisa seguir com esse discurso. É interessante ver o rosto das pessoas que estão do lado, todos cúmplices do esquema. Olhe o rosto dessas pessoas, vê se você vê verdade e sinceridade em alguma dessas pessoas, olha o rosto de falsidade.
de cada uma dessas pessoas, né? Talvez o bobão do repórter aqui, talvez não, né? Mas o que acontece? O senhor Luiz Inácio Lula da Silva nesse dia esculhambou a Veja, esculhambou a Globo, esculhambou a Record, todo mundo ao vivo. E quem estava transmitindo foram esses canais. A Globo transmitiu ao vivo. A TNT, aqui é outra coisa. Aqui é Jovem Pan, a chamada a rádio de extrema direita, transmitiu ao vivo, poxa. Todo mundo transmitiu. Quando esse cara torrou a Globo, não teve uma nota no Jornal Nacional à noite não, meu amigo. Então, pessoal, esse é o fato. Há um jogo. Essas pessoas da imprensa transmitem isso aqui de propósito. O objetivo deles é só um: criar retórica junto às pessoas, controlar as pessoas. Olhe para o rosto das pessoas e você entenderá o que estamos falando. Então, tudo isso aqui é uma farsa e você pode ver, comprovar essas farsas pelo como os bancos agem e pelo histórico de matéria que eu estou mostrando. Da mesma forma, isso aqui. Roubaram o primeiro ano, não conseguiram. Estão fazendo uma viagem, sacrifício, 10 dias longe da família, ralando o dia todo. Estamos recuperando a confiança no mundo e vocês, TV Globo, o tempo todo infernizam a minha vida, porra! Onde vocês querem chegar, eu sei. Vocês não têm vergonha na cara. Essa patifaria 24 horas por dia contra a minha pessoa. Vocês sentiram alguma coisa igual aí? Né? Alguma similaridade? É a mesma coisa. Agora me explique, senhor Jair Bolsonaro, por que que o seu governo, que o senhor Paulo Guedes e todo mundo são os principais financiadores da TV Globo? Vocês querem tirar a concessão da Globo? Por que, na verdade, não abre as concessões? Por que não deixa 50 mil TVs entrar aqui no Brasil? Para criar um Estado realmente democrático? Porque não é conveniente, né? Porque é importante manter a Globo. Ou até tirar a Globo para projetos maiores. Então, não dá para aguentar isso aqui, porque o histórico mostra que isso é uma farsa. Infelizmente mostra que é uma farsa. Claro que esse é um caso novo do atual presidente, algumas dúvidas tem no ar, mas isso aqui definitivamente não é verdade. Lembrando que isso aqui foi por ocasião da reportagem que a TV Globo fez, midiática, na qual tenta unir a tal do assassinato da Marielle Franco, que já se sabe quem foi o mandante, que já se sabe tudo sobre o assunto, mas está lá arquivado, ninguém quer abrir, está protegido pelo governador do Rio de Janeiro, que se diz que tem inimizade atual com o governo atual, conversa também, tudo conversa. Então, a Globo foi lá e inventou, né, botou um porteiro para falar um negócio, enfim, tudo coisa criada. A Globo criou isso aqui. E o governo engoliu isso aqui? Não, o governo compactuou com isso aqui, gente. A Globo não vai fazer um negócio desse sabendo que vai se quebrar, como se quebrou. A maior parte do eleitor brasileiro está com o presidente da República, com o símbolo do presidente da República. Como é que a Globo faz um negócio desse? Em nome da pequena grupo de esquerda radical? E eu digo sim, em nome desse grupo. Ela sabe o que ela está fazendo. Todo mundo sabe o que está fazendo aqui. Então isso aqui, assim como o discurso de Lula, é o mesmo. E é uma farsa. Próximo. Para fechar isso aqui, vocês lembram de Collor? Quem foi Collor? Collor apareceu e se tornou o candidato que iria ganhar as eleições no Brasil redemocratizado. Lembremos sempre, tudo que eu estou falando aqui tem a ver com os bancos. Os bancos estão por trás de tudo isso, certo? Collor foi eleito para ser o candidato a presidente, o novo presidente do Brasil, após a redemocratização e após os 5 anos de Sarney, porque ele tinha que ser um candidato para neutralizar as esquerdas. Lembremos, a União Soviética ainda estava existindo e existia o grande perigo de criar problemas financeiros consideráveis, né, no país. Então, para quem não sabe, o general Golbery Couto Silva, ele é o criador de Luiz Inácio Lula da Silva, tá bom? No final do regime militar, como os militares entregaram o governo, né? Aquela história da ditadura que blá 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 desgramado e falta de conhecimento das pessoas. Não estou dizendo que não houve ditadura, houve tudo isso, mas de uma maneira que as pessoas não conhecem, uma maneira totalmente romantizada e ideologizada dos dois lados. As pessoas têm. Então, o general, no final do governo militar, que entregou o governo, é a única ditadura que entrega o governo, negócio impressionante, e a única ditadura que tem ditadores, né? Não tem só um ditador. Então, elas criaram Luiz Inácio Lula da Silva. Tá bom? Por quê? Porque eles pretendiam controlar a esquerda radical, a esquerda de Brizola, a esquerda deu branco agora, do presidente do PCdoB, né? O PMDB é todo todos os partidos que surgiram na pós-democratização eram partidos herdeiros do MDB, praticamente o partido de oposição, o Partido Comunista do Brasil. Então, Golbery Couto Silva criou Lula para rivalizar com a outra esquerda. Lula capitalizou toda a esquerda. E então, os bancos, a Globo, todo mundo, eu digo a Globo que era a potência da época,
colocou Lula, ou colocou Collor de Mello para aparecer, porque o candidato era Collor de Mello. Você colocava dois lados ali para brigar, controlava aquele lado radical e alçava a pessoa que ia ser o candidato, que foi Collor de Mello. O Collor de Mello, o mesmo projeto feito com Collor foi o mesmo projeto feito com Bolsonaro. Exatamente a mesma coisa. Lembrando que o Brasil, ele faz candidaturas messiânicas. Sempre vem um salvador. Alguém que vai fazer as coisas acontecerem. É o que certamente vai acontecer agora na reeleição de Bolsonaro e depois terá de se criar uma sequência desse salvador. Não sabe o que vai acontecer daqui para lá. Então, vamos lá. Para quem não sabe, pesquise. Golbery Couto Silva, o criador de Lula. Enfim, fechar a esquerda, depois criar a estratégia das tesouras, colocando PSDB e PT como se fossem inimigos, mas na verdade são amigos, e vão seguindo com o projeto de estatização e de venda do Brasil para as grandes instituições financeiras nacionais e internacionais. É assim que aconteceu, e a Constituição Brasileira de 88 foi feita para isso, inclusive para que quebrasse hoje, na época que está exatamente quando acontece esse governo diferenciado que está acontecendo agora. Tudo é planejado, tá bom, gente? E tudo isso é documentado. Vamos lá então? Collor foi alçado. Aqui está, um pequeno desse documentário que vocês conhecem, a História Secreta da Globo, feita pela BBC há muito tempo atrás, que a BBC é esquerdista, tinha um motivo para isso na época, mas os fatos, a sua maioria, é real. Veja só o que diz esse trecho. Na festa de aniversário dos 70 anos de Chacrinha, em 1987, aparecia um jovem e desconhecido governador de Alagoas, um dos estados mais pobres do Nordeste brasileiro. Fernando Collor começou a aparecer frequentemente na TV Globo. Uma demonstração da vitalidade, da força do povo nordestino. O Partido dos Trabalhadores... Então entendam, o nosso amigo Fernando Collor de Mello, ele foi criado pela TV Globo, certo? Ele foi criado amando, ok? Das instituições financeiras. E eles conseguiram o seu objetivo político. Mas logo, Collor de Mello foi eleito. Collor de Mello, todo mundo tem o seu ego, né? Todo cargo superior tem as suas feitiçarias e as suas coisas ligadas ao espiritismo. Ele tinha uns desejos, como Dilma até deu umas derrapadas também no final do seu governo. E isso não era bem visto. E os mesmos bancos que colocaram ele no poder, o tiraram do poder. Eu acho bastante curioso essa entrevista bombástica, que foi feita pela TV Globo na época, que enviou uma repórter para falar com ele, acho que em Nova York, questionando ainda sobre os inquéritos com Fernando Collor de Mello, do PC Farias, 2 anos depois, o negócio morto, enterrado, e a Globo mantendo o assunto na pauta o tempo todo, exatamente como sempre aconteceu em todos os momentos. Tanto a Globo, como a revista Veja, como a revista Isso É, todo mundo integrado, levando as pessoas a uma imagem. Collor foi muito macho a renunciar à presidência de cabeça erguida, porque, na verdade, ele foi vítima, né, de uma ação absurda, né, e para seguir os objetivos dos caras. Então, esses 2 pontos da reportagem são interessantes. Primeiro, ele fica refutando a repórter e mostrando como a imprensa age. E vocês vão ver a similaridade com hoje. E o ponto aqui é dizer os mesmos sistemas financeiros que colocou o Collor por conveniência, após o fim, redemocratização, a nova Constituição e tudo mais, precisava desse cidadão, precisava controlar a política atual daquela época para não ter prejuízo e para ter mais lucro, na verdade para ter mais lucro, não para ter prejuízo, é a mesma que tirou o cara da maneira mais sorrateira possível. E a expressão do Collor mostra isso. Até porque as relações minhas com o senhor Paulo César Farias estão nos autos, busque os autos, procure nos autos e vai ver lá o que está escrito e colocado. Após a tomar posse na presidência da República, o senhor manteve algum tipo de relação com o senhor Paulo César Farias? Mas minha filha, você está perguntando coisas que já foram respondidas 10, 15, 20 vezes. E está lá no processo todas as vezes em que eu estive com o senhor Paulo César Farias, antes e durante a campanha eleitoral. Procure no processo. Tem um pouco de trabalho para buscar e responda a sua curiosidade. E depois da campanha eleitoral? Responda a sua curiosidade. Observem as palavras de Collor nesse vídeo. O senhor manteve algum tipo de relação com o senhor Paulo César Farias? Mas minha filha, você está perguntando coisas que já foram respondidas 10, 15, 20 vezes. E está lá no processo todas as vezes em que eu estive com o senhor Paulo César Farias, antes e durante a campanha eleitoral. Procure no processo. Tem um pouco de trabalho para buscar e responda a sua curiosidade. E depois da campanha eleitoral? Responda a sua curiosidade. Busque no seu processo. Está lá todas as vezes em que eu estive. Os processos dizem que um carro Fiat Alba, que pertence ao senhor e que a reforma dos jardins da sua Minha filha, você está residência suscitando coisas que já foram... Minha filha, isso é um absurdo, esse tipo de pergunta. Isso tudo já foi julgado. 2 anos isso tudo foi investigado. Pelo amor de Deus, quer dizer, que todos aqueles que estão nos ouvindo neste momento já estão cansados de ouvir esse tema e de saber que isso já foi pisado e repisado e explicado e esclarecido e que levou a Suprema Corte do país, depois de tudo que foi levado à minha absolvição em relação a essas acusações. O que você está querendo fazer? Exumar? Exumação? Eu não aceito. Eu estou fazendo perguntas com relação às questões que estão sendo levantadas. As questões levantadas são julgadas, isso é matéria julgada. Isso é matéria julgada. Você não está aqui de boa fé, minha filha. Você não está de boa fé, suas perguntas não são de boa fé. Tá aí. Foi assim que a Globo trabalhou naquela época e agiu para derrubar o presidente Fernando Henrique Cardoso, ou o presidente Collor de Mello. Agora,
Observem a segunda parte da entrevista de Collor na época, que a Globo passou. Como é que o senhor vê a possibilidade de a Receita Federal voltar a investigar o senhor? Como tem Mas não há nenhum motivo, nenhuma justificativa plausível para que minha vida seja mais uma vez investigada. São só mentiras que são sacadas. A última mentira veio disfarçada de fonte. Essa mentira vem disfarçada com sotaque. Quantas mentiras mais vão sacar? Contra mim, a única esperança que eu tenho, e a única coisa que, graças a Deus, eu me fio, é que a verdade não é filha da autoridade. A verdade é filha do tempo. E nada melhor do que o tempo para desmascarar essas mentiras. Desarmar estes circos que são armados, como este agora, em relação a esse episódio, que quer envolver o meu nome. Tudo isso, naturalmente, cortina de fumaça para toldar o grande escândalo nacional, o mastodôntico escândalo nacional, que é essa questão dos precatórios. Isso sucede a outros escândalos, que foram também enterrados, inclusive com a participação de vocês, da imprensa em geral. Escândalos mastodônticos como os dos bancos, escândalos como o do Civan. Esses aqui têm que ser investigados. Eu já fui investigado por 20 gerações. E já não basta. Os adversários continuam querendo observar o seu ódio deste meu padecimento. Aí está. O Fernando Collor de Mello falou aqui nesse pedaço de entrevista tudo que aquela entrevista está falando. Com a conveniência da imprensa, com o esconderijo da imprensa, se passou quase 2 anos batendo no caso Collor de Mello, enquanto você escondia os verdadeiros casos. E os verdadeiros casos não poderiam chegar à tona em hipótese alguma, porque eles mostravam quem realmente é o dono do poder. As instituições financeiras, repetindo, e as pessoas que estão por trás dessas instituições financeiras, tanto no Brasil quanto no exterior, e os seus planos de engenharia social que eles têm para com o mundo completo. O Collor explicou de maneira clara e objetiva aqui o que aconteceu com ele e enfiou o dedo na imprensa, certo? Então, nós temos que observar o que cada presidente fez, por que não fez, e até que ponto, e comparar isso com o presidente atual também. É importante saber o que o presidente atual está fazendo e até que ponto ele não poderia parar nessa mesma do senhor Fernando Collor de Mello. Mas isso vai ser respondido mais à frente. O escândalo dos precatórios, para quem não sabe, foi um escândalo absurdo, que tinha irregularidades na emissão e negociação de títulos e elas contaram com a complacência, aqui para não dizer no mínimo, do Banco Central. Tá ok, amiguinhos? Imagine o envolvimento que foi, Ministério Público, Tribunal, Casa Legislativa, foi um absurdo. Collor sabia disso, mas ele tinha áreas maiores, né? E ele era o chefe maior da República. Ou ele ia no jogo ou ele não ia. Ele achou que poderia governar. Ele achou que poderia governar sem parlamento, ou que ele poderia dar conta do parlamento. Se quebrou todinho, Fernando Collor de Mello, e falou nessa entrevista do escândalo. Né? 2 anos depois, ele não falou isso antes, só falou depois, porque ali ele estava nervoso, nervoso mesmo. E a parte do Civan foi um escândalo absurdo também. É um projeto que existia na Amazônia sobre essa desculpa de defesa ambiental e tudo mais, mas só a concorrência, né, se investigou tráfico de influência para a concorrência, o valor corria na casa de 1,4 bilhão de reais. Isso aqui só para a compra de 19 radares do Civan. Né? A empresa era americana, coincidência, não referindo-se aqui aos Estados Unidos, mas referindo a ser uma empresa de fora do país que está por dentro do negócio e a movimentação é feita por instituição bancária. E envolveu o executivo, o legislativo, o judiciário. Collor sabia disso. Certamente ele não participou ou deixou acontecer e chegou algum momento que ele não foi contra isso, mas os seus interesses iriam contra isso. E ele foi deletado. Muito bem, quem manda na zorra é quem? São os bancos, né? Então é isso, pessoal.